Pensamentos e citações sobre o sentido da vida, a existência do universo e a grande capacidade do ser humano, por Stephen Hawking, que vai te dar um choque de realidade. O significado da vida é o que você quiser que ele seja. Mesmo que a vida pareça ruim, há sempre algo que você pode fazer para ser bem-sucedido. Ser inteligente é ser capaz de se adequar a mudanças. O desejo motivador pela descoberta alimenta a criatividade. Se chegássemos ao ápice final da meta, o espírito humano se murcharia e morreria. Dê sempre o seu melhor, seja qual for a situação. Nunca desista. O fato de não estarmos sendo visitados por viajantes do futuro é a mais pura prova de que no futuro não existirão viagens no tempo. Aqueles que se exaltam por causa de seu QI são perdedores. O paraíso é um conto de fábulas para aqueles que têm medo do escuro. Aqueles que são tranquilos geralmente possuem mentes barulhentas. Lembre-se de olhar para as estrelas, e não para seus pés. Tendemos a nos voltar para o misticismo, quando achamos difícil a física teórica e a matemática. Ser gênio é, antes de tudo, a arte de aceitar a disciplina. Se você reclama de tudo e anda estressado, as pessoas nunca terão tempo para você. As grandes realizações feitas pelos humanos foram obtidas pela comunicação, mas pela falta de diálogo aconteceram as grandes derrotas. Todos nós somos o universo assistindo a si mesmo. Não tenho medo da morte, mas também não tenho pressa em morrer. Ainda que haja muitas dificuldades na vida, há sempre algo que você possa fazer para se ter sucesso nela. Qualquer um pode pensar como um gênio. A criação espontânea é a causa pela qual algo existe, ao invés de não existir nada. É a razão pelo qual existimos. Cada um de nós temos nossas diferenças. Quando alguém te julgar por ter cometido algum erro, diga a ele que isso é bom, porque se não fosse a imperfeição, nem você, nem eu, existiríamos. As maiores ameaças ao planeta Terra são a poluição, a ganância e a estupidez humana. A única linguagem que temos em comum com a natureza é a matemática. Se você tem um problema físico, não deve se permitir ter também um problema psicológico. O universo não é indiferente à nossa existência, ele depende dela. Você precisa agir de forma positiva e absorver o melhor, seja qual for a circunstância em que você esteja. De certa forma, você pode controlar o universo, se entender como ele funciona. Nunca desista do trabalho, é ele que te dá sentido e propósito para a vida. Entre algo que se baseia pela autoridade e outra que se baseia pela razão e observação, a segunda sempre ganha, porque funciona. Lembre-se de olhar para as estrelas, e não para seus pés. Se a vida não fosse engraçada, ela seria terrível. Acho que o universo é comandado pelas leis da ciência. Mesmo que as leis foram impostas por Deus, nem Ele mesmo intervém para quebrá-las. Enquanto houver vida, sempre haverá esperança. Por causa da gravidade, o universo pode, e sempre irá criar a si mesmo do nada. Mesmo aqueles que acreditam que tudo já está predefinido, e que nada se pode fazer para mudar o destino, olham para os dois lados antes de atravessar a rua. O
O que nos torna especiais é o fato de podermos entender o universo. Mesmo tendo um corpo limitado, temos uma mente livre para explorar o universo. Não acho que a espécie humana possa sobreviver aos próximos 1000 anos, a menos que nos espalhemos pelo espaço. Nada é perfeito, nada poderia ser perfeito. Uma das regras básicas do universo é a imperfeição. Meu objetivo é apenas compreender o universo por completo e entender por que ele é assim e por que existe. O cérebro é como um computador, que deixará de funcionar quando seus componentes falharem. Se você tiver a sorte de achar uma pessoa que te ame de verdade, jamais a abandone. As mulheres são um completo mar de segredos e mistérios. Acho que o desenvolvimento da inteligência artificial poderia significar o fim da espécie humana. Se você tem uma deficiência, talvez não seja sua culpa, mas ficar culpando o mundo ou esperar que alguém tenha pena de você não vai te ajudar em nada. Mesmo que eu não possa me movimentar, e para falar preciso de um computador, em minha mente sou livre. Stephen Miller Hawking foi um físico teórico e cosmólogo britânico, reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência, sendo um dos mais renomados cientistas do século. Hawking foi o primeiro cientista a estabelecer uma teoria da cosmologia explicada pela união da teoria geral da relatividade e da mecânica quântica. Ele foi um defensor fervoroso da interpretação de muitos mundos na mecânica quântica. Em suma, foi um grande sábio da ciência. Se você gostou, apoie-nos com seu like e se inscreva para receber mais e mais reflexões de sabedoria. Obrigado por assistir.